Boa tarde, alô você, mais uma vez Ney Carvalho aqui, dessa feita para comentar e trazer informações acerca das eleições municipais de Alagoinhas 2020, ok? Dessa feita iremos trazer algumas informações, as informações relevantes que importam para mim e para você, que quem sabe você ainda não teve acesso, ok? Que o Eterno te abençoe, vem comigo. Então vamos! Mais uma vez, para começar, trago para vocês aqui alguns slides para a gente ter uma visão do que foi a eleição passada e no que será essa eleição, né, de 2020. Né? De antemão, ocorreram algumas mudanças de lá para cá. Nas eleições de 2016 a gente tem aqui, por exemplo, o fato de que votos válidos foram aproximadamente 94.177, né? Então, esse ano é provável que estejamos beirando os 98 mil votos, próximo dos 100 mil votos, algo desse tipo, né? Então, mais uma mudança que ocorreu nessas eleições foi o fato de que não haverá mais a prerrogativa, no caso da ajuda para os candidatos no que diz respeito às legendas, às coligações. Né? Quando um partido se coligava com o outro, para que assim, por meio da votação expressiva dessas coligações, no caso, né, um determinado candidato de um desses partidos, né, por meio dessa coligação, viesse a lograr êxito e segurar uma das cadeiras, no caso, para vereador. Então esse ano não haverá isso, né? Então o chamado coeficiente, né, de medida não valerá mais no que diz respeito às coligações, todavia ainda valerá para a questão das legendas, né? Então toda vez que um partido alcançar, no caso, somado todos os seus candidatos, a marca de aproximadamente 4.500 votos, além do seu candidato mais bem votado eleito, esse candidato poderá puxar mais um, né? Isso aconteceu no caso nas últimas eleições por meio da soma, no caso da prerrogativa da legenda, coligações. Isso aconteceu com o Baqueiro, isso aconteceu com o Pastor Lins, no caso que foi puxado, né, também. Então esse ano, para aqueles que tiverem uma votação, como é que eu vou dizer, abaixo de 1.000 votos, será difícil permanecer no meio, né, do páreo ali das 17 cadeiras, ok? Vamos para mais informações, vamos passar alguns slides aqui para você ter uma ideia dos números, para que a gente venha assim ter um vislumbre do que vai ser essas eleições, ok? Os candidatos que estão no páreo, no caso para prefeito, a gente tem aqui o Dr. Marcos, que é do PP, né? Tem o Edinaldo Sacramento, do PSTU, o Gilvan Artes, o Joaquim Neto, o Jonathan Silva e o Paulo César, né? Então esses são os candidatos que estão no páreo, mas ainda tem o Radiovaldo Costa, que é do PT, ok? Então esses são os candidatos, né? A priori, todo o cenário político, no caso na cidade de Alagoinhas, gira em torno da luta entre Joaquim Neto, Paulo César e Radiovaldo Costa, né? Todavia, há quem diga que a maior luta, o maior entrave dessas eleições será Paulo César, Joaquim Neto, né? Ainda que Paulo César esteja mencionado, no caso, né, em questões judiciais, no caso, como ouve-se falar, né? Todavia, são os dois maiores candidatos assim a disputar essa eleição, ok? Se por um lado, no caso, tem a questão
as questões e acusações, algumas acusações contra o prefeito Paulo César. Por outro lado, existe a questão do Joaquim Neto ter levantado a bandeira, por exemplo, da saúde em Alagoinhas e não ter rendido tanto assim como deveria ou poderia nessa área como foi prometido, né? Existe o ponto forte no caso da infraestrutura. Alagoinhas melhorou realmente na questão de infraestrutura, mas o povo tem se queixado bastante a nível de saúde, a saúde da nossa cidade. Então a luta vai ser boa, ok? O Radiovaldo Costa, no caso, traz a prerrogativa de ser representante sindical, né? Uma bandeira que o socialismo carrega, né? De agregar, no caso, essas massas, né? E regimentá-las, no caso, para a sua militância, né? Então, muito sabiamente, no caso, o Radiovaldo agora está no PT, né? Foi uma boa mudança? Não sei. O PT traz toda essa mancha, no caso, por conta do último governo, os escândalos, no caso, por meio do ex-presidente Lula, né? E vindo para o PT, fica aí a indagação, será que foi uma boa mudança ou não? O Jonathan Silva, não tenho muito o que falar, não tenho muitas informações, né? Tem a questão do doutor Marcos, que é alguém que levanta a bandeira da saúde, né? Tem a questão do Gilvan Artes, né? Que é do PSC, carrega aí, no caso, a bandeira da comunidade evangélica da nossa cidade, comunidade evangélica que em alguns governos anteriores, no caso, foi meio que fustigada, né? Não é necessário dizer certas situações, ministérios que foram perseguidos com o auxílio de advogados, né? De ex-prefeitos de Alagoinhas, né? Aqueles que estão antenados no cenário político sabem do que eu estou falando. Então, Gilvan Artes está aí defendendo, no caso, sendo um representante direto da bandeira evangélica em Alagoinhas. É um candidato expressivo, né? Vai dar combate, no caso, nessas eleições? Pode ser, né? Eu diria que política é meio que como futebol, ocorrem as zebras, né? Não sei se será o caso, todavia o cenário político, né? As pesquisas, tudo indica que o maior entrave será, o maior combate, por assim dizer, será Paulo César Joaquim Neto, ok? Vamos para mais informações? Vamos lá, vamos se lembrar um pouquinho das eleições de 2016, como foi que se deu naquela época. Ó, em 2016, a eleição contou com 6 candidatos, que foi a Sônia, né, Sônia Fontes, que era do PSB, o Helder Fonseca Braga, né, que é o nome verdadeiro da Samara Diamond Fonseca Braga, né, do Partido Socialismo e Liberdade, e o Joaquim Cardoso Neto, né, que é do Democratas, juntamente com o José Hildo. Teve o Radiovaldo também. Márcio Reis concorreu naquela época, levantando a bandeira cristã da nossa cidade, né, do povo evangélico, por assim dizer. Então, esses foram os candidatos ali de 2016. Como foi que se deu aquela eleição? Vamos ver se a gente puxa aqui algumas informações interessantes. A gente tira algumas lições, né? Foi feito eu encontrei aqui uma análise que você está tendo acesso aí. Naquela época, em 2016, já tinha uma tendência, né? Mediante aqueles escândalos que estavam ocorrendo, né? Em meio ao governo PT, né? A esquerda brasileira. Então já existia uma tendência política de rejeição aos políticos do PT e se confirmou na cidade de Alagoinhas, né?
Tanto que o candidato do PT terminou em terceiro lugar no pleito. O vencedor ficou Joaquim Neto, que foi uma surpresa para muita gente da nossa cidade, principalmente para mim, né? Eu dizia de pé junto que o Paulo César iria ganhar, né? Na pior das hipóteses, uma segunda hipótese, a Sônia Fontes, mas jamais imaginaria que, né, o Joaquim Neto levaria. Então o Joaquim Neto levou, né, no último pleito, né, e no que diz respeito a esse cenário de rejeição da esquerda no Brasil, a gente viu a esquerda, principalmente o PT, perder, no caso, as suas prefeituras, né, que era um número de 93 para 39. Em contrapartida, o DEM cresceu de 9 para 34 administrações. Né? Mudou muita coisa, né? Não. O DEM é um partido de centro, né? Centro-esquerda, então não é muito diferente, tanto que a gente vê o caso do Radiovaldo que saiu indo para o PT, não muda muita coisa a nível de ideologia, né? Então, no Legislativo Municipal, em 2016, o vereador mais votado foi o Anderson César Baqueiro, né, do SDD, que era o partido, que foi o partido no caso do Luiz Argolo, e ali especularam no caso a questão de que será que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a questão do PT diante dos escândalos e tal, né? E não aconteceu, né? O escândalo no caso envolvendo ali aquele político, o Luiz Argolo, no caso, não respingou, não afetou, né, o pleito, a campanha, no caso, do Anderson Baqueiro, por ser do mesmo partido, mostrando que o eleitorado não transferiu o impacto da prisão, né, do ex-deputado federal pela Lava Jato para outros políticos da mesma situação, né? Aquela coisa, o foco todo naquele período ali, no caso, a nível de escândalo, todo aquele furdunço ficou em cima do PT, né? Então, na nossa cidade teve a questão também dos partidos de extrema esquerda, né, encabeçados por PSTU, né, e PCdoB. Nesse caso a gente vê a questão da Samara Braga, que recebeu menos de 1% dos votos, mostrando que a resistência a candidaturas LGBT e partidos pequenos de esquerda como o PSOL ainda é grande em municípios de médio e pequeno porte do Nordeste, né? Então essa foi uma pequena análise no caso da última eleição ali de 2006. Vamos ver o que mudou no caso nessa eleição. Vamos ver aqui alguns detalhes interessantes. Vamos lá. O que foi que mudou no caso de lá de 2016 para essa eleição da agora de 2020? Dessa vez o número de candidatos ao Legislativo Municipal é maior que no registrado nas eleições de 2016. Naquele ano foram 332 candidatos disputando uma das 17 cadeiras. Né? Dos 17 vereadores da atual legislatura, 15 estão disputando de novo. Eles querem permanecer na cadeira. Tá? Outros 2 disputarão a eleição na majoritária, concorrendo aos cargos de prefeito e vice-prefeito. A campanha eleitoral de 2020 iniciou no domingo, dia 27. E nesse ano, por causa da pandemia, serão apenas 50 dias entre o início da campanha e a votação, marcada para o dia 15 de novembro. Né? Estou gravando, no caso, esse vídeo hoje, dia 11. Né? Então, daqui a 4 dias aproximadamente, né, dependendo da data que eu postar esse vídeo, estaremos aí nesse embate, no caso, ok? Já nesse ano, nas eleições municipais de 2020, temos 440 pessoas disputando o cargo de vereador em Alagoinhas. Dessas 440 pessoas, 17 irão ocupar uma cadeira. Né? Então, se a gente traçar um paralelo de lá de
2016 para agora 2020. Em 2016 foram 336, no caso, candidatos, e a concorrência era 20 para 1 aproximadamente. Eram 20 candidatos disputando uma cadeira. Esse ano, né, as coisas mudaram um pouquinho. Esse ano são 440 candidatos, né, aonde 26 candidatos disputarão uma cadeira. Muita gente, né? O que será que atrai tanto, no caso, essa gama de candidatos, né? Vamos lá, deixa eu traçar alguns pequenos comentários, que a minha língua está coçando, perdoa, né? Algumas perguntas interessantes. Vamos lá, quanto ganha um vereador? Tu já parou para pensar? Por que será que esse negócio todo mundo quer ser vereador? Todo mundo tem esse coração de ouro, realmente, que é o bem do povo? Vamos ver? Salário de vereador no Brasil. Vamos dar uma olhada nesse mapazinho, ó. Quais estados pagam mais ou menos aos vereadores nas suas capitais? A comparação é uma relação ao salário médio de um vereador de capital, né? Que beira próximo, sabe de quanto? 15 mil badaró. E aí? É preciso muito bom coração para se candidatar, defender o povo, ser um representante do povo, um salário desse, hein? Pois é, vamos ver mais um pouquinho? Ó, esse aqui é o mapa, no caso, dos estados que mais pagam bem ao vereador, né? Ó, e observe que a Bahia, nossa Bahia, isso inclui Alagoinhas, né? Se encontra perto do teto, muito perto do teto do salário, no caso, né? Mais bem pago a vereadores, ok? Você vê aqui Bahia, Minas Gerais, né? Sergipe, se não me falha a memória, é o estado onde mais paga, mais remunera vereador. Viu? Aqui a gente tem mais uma listagenzinha, ó. Maranhão paga 15.031. Bahia, nossa Bahia, isso inclui, isso significa que os vereadores de Alagoinhas ganharão perto desse valor aqui, ó. R$18.732. E aí? 440 candidatos correndo atrás de 18.732, né? E é uma concorrência menor do que muito concurso público que tem por aí. Então não é de se espantar, né? Que 400 e tantas pessoas, no caso, tenham se jogado nessa questão aí, na esperança, né, de conseguir uma vaga, uma das cadeiras dentre as 17 da cidade de Alagoinhas, ok? Vamos mais a informações? Ok, vamos voltar aqui ao cenário, no caso de 2016, né? Deixa eu corrigir aqui, no caso o Rádio Ovaldo, no caso não era do DEM, era da rede, né? Novamente eu volto a dizer, centro-esquerda, tá? Então não muda muita coisa. Então vamos lá, aqui a gente vê o cenário daquele período, né? O Joaquim levou com 34,25%, atrás dele ficou a Sônia Fontes, o Radiovaldo, no caso, ficou atrás do José Hildo, né? A gente vê que o PT ficou em terceiro naquela gestão, então há uma probabilidade muito grande, no caso, de se repetir aquele cenário e o Radiovaldo ficar novamente em terceiro, né? E a questão PSOL, PCdoB, PSTU ficar lá atrás, né? É uma tendência, no caso, ok? A extrema esquerda, no caso, é terrivelmente vista ainda
né, com maus olhos por conta do extremismo e algumas questões, ok? Mas vamos lá. Vamos à lista, no caso, de vereadores das últimas eleições, ok? Vamos tentar dar uma lida aqui no que aconteceu naquela eleição de 2006 e o que pode acontecer, no caso, nesse ano. A gente vê que o mais eleito, no caso, foi o Baqueiro, você tá lembrado? Né? Que era do Solidariedade. E aqui a gente vê já o pessoal do DEM, né? O Juracy, o Luciano Almeida, né? Lá na frente, né? A gente já vê o Roberto Torres. A gente vê que esses 1, 2, 3, 4 com o Jorge da Farinha, 4 vereadores do DEM que foram eleitos e consequentemente conseguiram arrastar, né, mais alguém cá na frente. A gente já vai ver, deixa eu ver se repete aqui. Opa. Não, perdoa, me perdi nas contas no caso. No caso foi o Juracy, o Luciano e o Roberto Torres, que terminou puxando, no caso, o Jorge da Farinha. Você tira para entender isso e perceber isso quando você olha aqui, por exemplo, o voto do Djalma Santos. Djalma Santos teve 1.307 votos, né? Jorge da Farinha teve menos, por conta da questão, né, daquela prerrogativa da legenda, né, da coligação. Então o Jorge da Farinha terminou sendo puxado pela votação aqui do caso do Juracy, do Luciano e do Roberto Torres, né? Por quê? Porque a quantidade de votos deles somadas, né, bateu aquele coeficiente, no caso, que eu te falei. Então esse ano não vai ter a prerrogativa, no caso, das coligações, mas em contrapartida a questão da legenda vai continuar existindo. Então, se acontecer de um DEM da vida, né, repetir o feito, no caso desses vereadores que se elegeram, bater a marca de aproximadamente 4.500, a votação deles somada, no caso, né, no caso do Juracy, o Luciano e o Roberto Torres, se eles baterem 4.500 pontos, é provável que eles puxem mais um, né? Você está entendendo? Todavia, eles têm que estar dentro do escopo ali dos 17 mais votados, para você entender, ok? Então tem essa questão dessa prerrogativa. Vamos lá, dando uma olhada nesse desenho aqui, a gente vê, e aí? Já que não vai valer a prerrogativa de legenda esse ano, tudo indica, no caso, que vamos lá, vamos imaginar, no caso, eu creio que vai se repetir no mínimo 50%, no caso, né, do que aconteceu nas últimas eleições para vereador. O Baqueiro é provável que leve, né, o Juracy também. Tem a questão do Luciano Almeida, né? Tem a questão aqui da Raimunda Florencio. É interessante frisar, meu povo, pelo amor de Deus, coloca uma coisa na cabeça, tá? Deixa eu tentar deixar uma coisa clara aqui. Eu preciso externar minha opinião no que diz respeito a isso. Vê bem, a gente tem os bairros em Alagoinhas. Eu sou plenamente a favor, no caso da eleição distrital, ou seja, que a cidade fosse fatiada, no caso, né, por meio dos bairros, e que as 17 cadeiras fossem repartidas, né, entre esses bairros. Por quê? E mais do que isso, que cada cadeira fosse ocupada por alguém dos bairros, né? No caso de bairros pequenos, juntava-se 2 ou 3 bairros, no caso, e tal, e aí aqueles 3 bairros, né, ficariam responsáveis em eleger um representante para a cadeira. Isso seria muito bom, né? Isso seria justo. Isso seria
mais assertivo. Cada bairro teria um representante, né? Não aconteceria, né, a cachorrada que hoje acontece de vereadores, por exemplo, sair de lá da Cavada, de lá da Santa Terezinha, e vir para cá, para o Mangalô, pedir voto aqui. Aqui não é a casa deles, não é a comunidade deles. Eles não representam banana de nada aqui, né? Não conhecem a nossa realidade. Se você perguntar para um candidato deles qual a maior necessidade do nosso bairro, ele não sabe. Porque não é daqui, não nasceu aqui, não conhece as nossas dificuldades, não conhece as nossas carências, né? Os maiores problemas do nosso bairro. Está entendendo? Isso se aplica a qualquer bairro. Infelizmente não é assim. Infelizmente a mentalidade do eleitor, não apenas de Alagoinhas, mas do Brasil, né, principalmente por conta das merdas que a esquerda brasileira fez desde 95 para cá, década de 90 para cá, quando tiraram o SPB, o OMC das escolas, tá? Organização Social e Política do Brasil. Foi o início do processo de emburrecimento do povo brasileiro no que diz respeito à política, né? E o início daquele ciclo aonde se disseminou essa cultura de trocar o voto, no caso, por um saco de cimento, por um milheiro de blocos, por 300 blocos, né? De vir alguém do outro lado da cidade pro teu bairro e você, como um otário, como um banana, um trouxa, vender teu voto por um saco de cimento. Aí quando a luz na frente da tua casa estiver queimada, meu chapa, aí você vai ligar para onde? Pro cara da rádio. Pro cara da rádio ligar para alguém da prefeitura para vir trocar a lâmpada da tua casa. Quando na realidade isso era trabalho pro teu vereador. Você ligar pro teu vereador, tá? E pegar e dizer, ó, a lâmpada daqui da frente da minha casa tá queimada. E ele chegar na prefeitura e solicitar a troca da lâmpada. Ele solicitar, no caso, o fechamento do buraco lá, que saiu e veio, né, consertou o cano e o buraco ficou lá aberto. Tá entendendo? É o vereador que é para fazer isso. Mas se não tiver um vereador no teu bairro que faça isso, um representante, aí você fica pagando pau para locutor de rádio, ligando para lá, pedindo para ele ligar para não sei quem, para ir trocar a luz na sua rua. Você tá entendendo? Então, infelizmente, essa foi a cultura, né, a herança maldita que a esquerda deixou no nosso país, né? Que a gente luta tanto. Outro dia eu conversando com um vereador, eu fiquei até meio que escandalizado com ele, porque eu falei, rapaz, mas como é que pode um bairro como o nosso, né, que poderia eleger 2, 3 vereadores e tem essa mentalidade, e aí, não tem como você trabalhar a cultura, a cabeça desse povo? Ele, não. Porque é mais fácil, no caso, você comprar voto do que você trazer educação política, no caso, para a população, né? E a maioria dos vereadores, principalmente aqueles que já vêm de um mandato, ele se vicia no sistema. E ele não quer mudar o sistema, porque daria muito trabalho, né? Aqueles que querem mudar o sistema geralmente não atuam, né? Infelizmente a gente não tem um Meneghelli da vida, né? Uma referência como aquela na nossa cidade, né? Nem no nosso estado. Quem dera, né? Então essa é a situação da nossa cidade. Então que nessas eleições não custa nada eu dizer, abre o olho, né? Acorda, você, seja de que bairro lá for, e procura votar em representante do teu bairro, tá? Políticos do teu bairro. E mais do que isso, saiba escolher. Ah, quem é o representante político do meu bairro? Ah, ele saiu agora aí e tal. Quantas vezes ele teve no teu centro comunitário? Quantas vezes você viu ele na reunião de pais da escola do teu filho? Já parou para pensar nisso? Então você escolhe, no caso, candidatos assim, a forma como ele se relaciona, no caso, dentro da tua comunidade, tá? Dentro do teu bairro, né? Ele se envolve
nas campanhas da arrecadação de alimento, ele se envolve, no caso, nas campanhas do centro comunitário, ele se envolve nas atividades das igrejas, ele tem alguma espécie de preconceito em relação a alguma religião, no caso no teu bairro, seja de matriz africana, seja evangélica, seja o que for, se ele tiver algum preconceito, exclui também. Mas se ele se envolver, né, se ele aparece, esse é um líder que merece o teu voto, ok? Então guarda essas dicas em nome de Jesus, que você possa, que Deus possa te dar sabedoria para escolher e dar o teu voto, no caso, a alguém que merece, de preferência do teu bairro, tá? Que possa te representar. Então fica essas questões aqui para você, tá? Tenha em mente que aqueles que não entram nesses pequenos exemplos que eu te falei, que não são envolvidos com o bairro, que não são ativos, no caso, na comunidade, que não vão para uma reunião de pais e mestres, que não vão para o centro comunitário, que não comparecem à reunião, no caso de associação de bairro. O cara nunca fez um negócio desse e sai candidato a vereador. Filho, ele quer os 15 mil, filho. Tá? 15 mil para ir 3 vezes na semana lá. Tá? E dar uma canetada. E se vacilar, ainda receber mais um por fora para poder aprovar algum projeto. Então saiba escolher, ok? A título de curiosidade, dá uma olhada lá na história de Meneghelli, né? O prefeito Meneghelli, tido como o maior prefeito, o melhor gestor, o melhor prefeito, foi também o melhor vereador da cidade de Colatina, para você ter uma ideia do que é referência. Se você conhecer algum vereador, algum candidato que chegue na poeira daquele ali, dá teu voto para ele, ok? Que o Eterno te abençoe. Um beijo do Ney e uma boa tarde, ok?